Eu preciso ser livre das cegueiras. Nos ajude, né? Então, o poder da palavra traz essa clareza para nós. Então, a adoração não tem nada a ver com música. A adoração não tem nada a ver com o instrumento. A adoração tem a ver com o estilo de vida. Eu queria ver glória a Deus aí. Glória. Adoração tem a ver com o estilo de vida. A maneira como eu me relaciono com as pessoas é a maneira qual eu decido adorar a Deus ou não. A palavra de Deus vai dizer no original que amar o meu irmão é colocar um valor sobre ele maior que o meu, maior do que sobre mim mesmo. Entende isso? Quando você está servindo alguém com Cristo Jesus através do Evangelho, você está vivendo esse princípio. Você está dizendo para esse irmão, você tem valor para mim. Por isso eu decido te entregar. O que Pedro diz? Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu vos dou. E aquele homem foi curado. Mas a palavra de Deus vai dizer que Pedro trouxe libertação, que Pedro trouxe cura e que Pedro também trouxe ressurreição. Você sabia que quando Cristo ressuscitou, Pedro também ressuscitou? Você sabia disso? Nós vamos ver no livro de Atos. Quando Dorcas, uma simples e humilde mulher, servia as viúvas do seu tempo, a palavra de Deus vai dizer que o choro das viúvas trouxe a unção que Pedro carregava sobre o sepulcro. E Dorcas foi ressuscitada. O que eu e você carregamos é a resposta para a morte de alguém. O que eu e você carregamos de unção, de autoridade, de verdades do reino, ressuscita a vida de alguém. A palavra de Deus vai dizer que o choro das viúvas deu um propósito para a ressurreição de Dorcas. É forte isso, né? Porque transferir para Jesus, ressuscita Deus, o morto. Se o Senhor quiser, o Senhor pode, eu creio. Mas e quando Jesus diz assim, Pedro, vá e libere vida. E quando Jesus confia a você, Andréia, vá a esse velório e libere ressurreição. É para nós olharmos para Deus. Às vezes essa ressurreição não se dá somente no corpo de alguém, mas às vezes no corpo das emoções, na alma, na mente. E aí a gente vai ver a operação de doenças e enfermidades do corpo. Não. Não é isso? Hoje os médicos estão diagnosticando as pessoas com disfunções emocionais, né? Você tem uma fé? Mas é igreja. Você tem fé? Porque até onde a medicina podia ir, ela já foi. Agora é sobre a sua fé. Se nós estamos vivendo esses dias hoje, nós entendemos o que Deus operou em Dorcas. Eu não sei porquê, não tem nada a ver com o contexto, né? Que eu ia pregar. Mas Jesus está falando. Amém? Vocês vão ver que não tem nada a ver, porque agora eu vou falar a mensagem, mas eu creio que Deus quer ressuscitar alguém aqui. Eu creio que Deus quer liberar a mente de Cristo para pessoas aqui. E se nós soubermos essa metanoia, essa transformação na nossa mente, nossa alma vai receber libertação. Amém? Então a palavra vai dizer que no tempo de Dorcas, a fé daquele povo era tão poderosa, pastor irmão, que eles tinham 3 dias para ver o movimento de um profeta chegar no velório. Diz assim: ninguém sepultava o corpo. Ninguém sepultava o corpo.
Antes de 3 dias. Antes de 3 dias. Isso é fé. Isso é fé. A palavra de Deus vai dizer que Pedro chega no quarto dia. Semelhante a quê? Semelhante a Jesus diante de nós, sim ou não? Porque Jesus veio contra uma cultura. É bonita a fé de vocês. É lindo. Mas Jesus veio nos apresentar um novo nível. E esse novo nível está sobre a igreja. Diga assim, a igreja sou eu. Então tem alguém me esperando. Eu preciso buscar o Senhor para ressuscitar a vida de alguém. Para que a minha vida ganhe propósito. Qual seria? Tem profeta na casa, né? Então Jesus prepara isso. Amém? E Jesus é o profeta maior, ele é o profeta da palavra. Amém? Tem pessoas aqui que Jesus está curando na mente, ressuscitando na mente, fazendo um novo olhar, derrubando escamas. Aí seu corpo vai receber virtudes. Sabe que às vezes nosso corpo não recebe virtude? Porque a nossa mente não está alinhada à mente de Cristo. Por isso que nós estamos orando muito em línguas. Amém? Por que estamos buscando o Senhor na oração em línguas? Porque a Bíblia nos ensina que é a oração perfeita. A Bíblia nos ensina que a oração em línguas é a oração da edificação pessoal. A Bíblia nos ensina que a oração em línguas é orar os planos de Deus. Nossa, aquilo que eu quero. Então, quando a gente entrega a nossa mente para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai orar no nosso lugar. E olha que lindo, o Espírito Santo não vai orar o que André Matos quer. O Espírito Santo vai orar o que Deus tem para ela. Às vezes nós não oramos em línguas porque parece que está sendo vão. A nossa entrega, a nossa confiança no Espírito Santo, mas não está. Quando nós rendemos o nosso psique, a nossa alma, são os nossos sentidos, a obra do Espírito Santo, o reino de Deus se move. Por quê? Porque orar no Espírito é orar com a mentalidade de Cristo. Orar no Espírito é ser atribuída de todos os recursos da cruz. Na cruz tem miséria. Então por que você está ansioso com energia? Na cruz tem doença e enfermidade. Então por que o corpo está inchado, tóxico e doente? Eu não posso orar pedindo o que Deus já fez. Quando eu oro dentro desse dialeto natural, carnal e emocional, os céus não se movem. Quer ver um exemplo? Isaías 53:54. E Deus tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Põe para nós, por favor, Isaías 53. É uma passagem muito conhecida, sim ou não? Para você que está chegando hoje aqui, a nossa identidade ministerial é sobre sermos sanados. Ministério sagrado. Então, é um nível, é uma promessa. Sim ou não? Que hoje a gente está ouvindo da boca dos crentes. Busca uma igreja. Busca uma igreja. Então, a gente entende que nós estamos nascendo para cumprir um propósito. Ser uma resposta para esse povo que não está encontrando resposta tão somente na medicina. A medicina é necessária? Claro. A medicina, a ciência é Deus. Amém? Buscando uma igreja que saiba usufruir
que a Bíblia está dizendo? Olha só aqui. Verdadeiramente Ele que tomou sobre si as nossas e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, feridos de Deus. Mas eu quero ficar com a parte A. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui está a versão dores, mas é doenças. Jesus não tomou? Hein, Letícia? Jesus não tomou? Nesse que está falando aqui? Quem está falando aqui é um profeta. Quem está falando aqui é um profeta chamado Isaías. Isaías teve essa visão e ele profetizou para o povo. Foi incompreensível para o povo entender o que Isaías estava falando. Mas hoje a profecia se tornou em promessa. Então significa que a cura está disponível. amém, Mas por que eu não tomo posse dela? Porque eu estou colocando o poder de Deus no futuro, ou se Ele quiser fazer. Quando Ele já fez. Como está acessível. Amém? E olha só o que diz o 54. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você repetiu? Põe o 54, por gentileza. Aqui ele está falando de dores e doenças. No 54 ele está falando do nosso pecado. Sim ou não? Olha lá, Heber. 54, Isaías 54. 53 ele vai falar de doenças e enfermidades. 54. E por isso nós precisamos nos alegrar. Ó estéril, você que nunca teve filho, e ronda gritos e alegrias e juntos. Acha para mim, querido? Amém? Em Isaías, eu não vou lembrar o versículo, mas é Isaías 54. Ele vai falar sobre ele. Sobre ele. Foi levado todos os nossos pecados e iniquidade. Então, o problema do pecado já foi resolvido. O problema do pecado já foi resolvido. Agora eu preciso me reatar essas verdades para saber lidar com a consequência dos nossos pecados. Porque todo pecado traz uma consequência. Sim ou não? Por isso que ele venceu a enfermidade. Enfermidade é o campo das emoções. Que deixa com depressão, síndromes, fobias. Amém? Doenças psicomáticas. Está no campo das enfermidades. Então a cruz já venceu as enfermidades. Sim ou não? A doença é quando a enfermidade não anda para a cruz. Então, eu recebo os sinais pela enfermidade. E eu não paro para resolver. Aí entra a doença. Onde está o inimigo aqui? O inimigo nem onde está indo. Eu costumo dizer, quando o livre-arbítrio, o inimigo perdeu o lugar de liderança. Explica a profetisa. Deus deu o livre-arbítrio ao homem. E fazer escolhas. Se me der Coca-Cola faz mal, por que eu quero Coca-Cola? Se comer de maneira desequilibrada faz mal, por que eu estou pecando? Porque isso é glutonaria. E glutonaria é pecado. Se falar mal do meu irmão, julgar o meu irmão é pecado, por que eu cometo pecado? Então essas são as consequências diárias que eu não lidero a verdade. Sim ou não? Então o ministério Sará tem essa identidade, tem essa missão, tem essa vocação de entender o processo. E é onde Deus quer nos levar. Sim ou não? Amém? Então por que eu fiz questão de Isaías 53 e 54? Porque Isaías 53 e 54 é uma profecia. Esse homem recebeu essa profecia 1000 anos antes de Jesus vencer a cruz. E essa profecia se tornou uma promessa onde? Na cruz. O que você está fazendo com a cruz? Cuspindo nela. Está desacreditado. Se cumpriu uma profecia. Se tornou uma promessa. Vinde a mim, todos vós, cansados, oprimidos, abatidos de alma, tomai o meu fardo, o meu jugo
está se relacionando com Deus no psique, quando não na alma. O que é alma? É o que eu vejo, naturalmente falando. O que é alma? É o que eu toco, naturalmente falando. O que é se desenvolver com Cristo na alma? É o que eu escuto, humanamente falando. Então a alma defraudada por causa do pecado, ela precisa ser crucificada. O que é ser crucificada? Fazer revelação para ela. Você já é curada. Jesus já venceu essa doença. Jesus já venceu essa enfermidade. Você não é pobre. Você não é miserável. Não é isso que ela nos trouxe. Migalha, sobra para você. Não, não. Ó alma, dizia Davi. Aquieta-te. Eu sei a raiz da sua aflição. Eu sei a raiz da sua preocupação. Então, toda sexta-feira, nós vamos usar a Bíblia para olhar para dentro. Para olhar para mim. Eu não vou olhar para o pai do meu filho, para o meu marido, para minha mãe, para minha avó, não. Toda sexta-feira eu preciso vencer a carne. A carne vai me levar a ter a mente passiva. A carne vai me levar a dormir. A carne vai me levar a não me concentrar na palavra. Por quê? Porque na alma defraudada estão as obras da carne. E a carne deleia das obras do Espírito. Não se iludam. Não se iludem. Amém? A minha vontade é de dormir. A minha vontade não é de vir para o culto. A minha vontade é de ficar na cama, não orar, levantando 4 horas da manhã, 3 ou 6. A vontade da minha carne não é fazer jejum. A vontade e o desejo da minha carne não é buscar as coisas do reino. É fazer do jeito que eu quero. Então a alma defraudada, a alma ferida, a alma doente, ela não discerne as obras do Espírito. Então por isso todos os dias nós estamos falando aqui 1 hora em línguas. Por quê? Porque o mundo é sono. Por quê? Porque estamos na carne. Porque se estamos no Espírito, o Espírito quer as coisas de Deus. Sim ou não? Sim. Então é sobre isso, amém? Amém. Toda sexta-feira nós vamos trazer algumas verdades de Cristo para nós. Diga assim: Jesus na cruz venceu por mim. Venceu por mim. Lá ele já me conhecia. Já me conhecia. Lá ele já sabia o meu futuro. Lá ele já sabia o meu futuro. Lá ele já tinha tudo pronto para mim. Lá ele já tinha tudo pronto O para meu mim. trabalho O meu trabalho é confiar é confiar e me mover. e me mover segundo o que a Bíblia diz o que a Bíblia diz sobre mim. sobre mim. Tem café aí, igreja? Tem. Por gentileza, escreve João. Amém? Amém, igreja? Então nós vamos entrar na mensagem. Só estou preparando a atmosfera. Amém? Quando a gente sai da atmosfera, nós temos que levar a nossa mente a ruminar o que o Senhor está falando. Sim ou não? Sim. Ruminar é o quê? Meditar. Isso é crucificar a alma, ferido e defraudado. Ruminar a verdade de Cristo. Amém? Eu preciso ruminar a verdade de Cristo. Porque a alma, a carne, ela não te ama. Não se iluda. A carne não te ama. A alma que sangra é tóxica. A alma que se encontra defraudada é doente. Então vai dar de tudo na hora do culto. Vai dar sono. Vai dar comichão no ouvido. Ai, tomara que essa mulher termina logo. É carne, não se iludem. É carne. É alma ferida. Davi entendeu isso. E por isso Davi disse: o que seria do homem sem a tua presença? Ó alma, queda
relacionamento.